Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a primeira edição de hoje do nosso giro de notícias. Vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, mercado aí movimentado, muitas especulações e bom, tudo o que é notícia do Vasco você sabe aqui no nosso vídeo, beleza? Então, você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, conto com você se inscrevendo, a sua inscrição é muito importante. Conto com o seu like também, o seu like é muito importante para o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. E nessa edição a gente vai falar do interesse do Vasco no zagueiro Nathan Silva, foi noticiado pelo Globoesporte.com, você vai entender essa negociação. Vamos falar também do interesse do Cruz Azul do México no Orediano, jogador que não se firmou, no Vasco da Gama. Vamos falar também aqui sobre as saídas, de Alex Teixeira e Sebastião Ferreira. Os jogadores já foram comunicados, que não permanecem para a próxima temporada. Enfim, falaremos do basquete também, onde o Vasco está muito bem. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes, você já deixou o seu like, você já se inscreveu e agora a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo falando aqui da Mais Ágil. Você pode adiantar as parcelas do seu FGTS na Mais Ágil. O link está aqui na descrição desse vídeo. Você clica, é direcionado ao WhatsApp deles. E lá você vai ser muito bem atendido. E se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS. E a Mais Ágil adianta o saque para você, beleza? Mais Ágil, parceira aqui do canal Machão da Gama. Link aqui na descrição desse vídeo. Bom, a gente começa falando aqui do basquete, que ontem o Vasco venceu mais uma, O Vasco venceu o Unifacisa por 81-71, jogo válido aí pelo NBB. O Vasco chegou a abrir uma boa vantagem no placar, mas sofreu com a pressão adversária ali no último quarto, viu a diferença diminuir, mas conseguiu manter o placar a seu favor e venceu a partida. O Vasco conquista mais uma vitória aí no NBB e já conquistou uma vaga no Super 8, que é a fase onde os 8 melhores classificados, jogam um torneio ali entre eles. Então, assim, o Vasco muito bem nesse retorno ao NBB, sempre vem elogiando aqui, o trabalho no basquete do Vasco. Acho que surpreendeu a todo mundo, quando o Vasco anunciou a volta no basquete. A gente imaginou que seria ali para brigar ali no meio de tabela, etc e tal. Mas o Vasco montou um time realmente para brigar na parte de cima. E nesse primeiro ano aí de retorno ao basquete, o Vasco está na disputa ali com os melhores do NBB. Parabéns aí a todo mundo que está nesse projeto do basquete. Vamos falar então agora aqui de futebol, A gente começa falando sobre dois jogadores que não vão permanecer na temporada que vem no Vasco da Gama. Sebastião Ferreira e Alex Teixeira. O Sebastião Ferreira, o Vasco emitiu um comunicado ontem dizendo que o jogador não permanece, para a próxima temporada. O Vasco publicou o seguinte: comunicado Sebastião Ferreira. O Vasco agradece o empenho e a dedicação e comunica o encerramento das atividades de Sebastião Ferreira, que não fará parte do elenco na temporada de 2024. Desejamos todo sucesso ao atleta na sequência de sua carreira. Foi a publicação que o Vasco fez no seu site oficial e também nas redes sociais do clube. O Sebastião veio por empréstimo, do futebol dos Estados Unidos. Acabou que não conseguiu se firmar no Vasco, Ficou marcado ali pela agressão, no Soteldo, aquela tentativa de agressão, na verdade. Tentou dar um chute no Soteldo ali, nem acertou muito bem o chute, mas ficou marcado por esse episódio. Deu ali uma assistência para o gol do Gabriel Peck na partida contra o Cuiabá, o jogo que o Vasco vence ali, no momento que o Vasco também estava numa pressão danada. Enfim, não vai deixar saudade o Sebastião Ferreira e o Vasco comunica aí que o jogador não permanece para a próxima temporada. E uma informação do Vene Casagrande é que o Vasco comunicou aos representantes do Alex Teixeira que não tem interesse em renovar o contrato do jogador, o contrato dele que se encerra agora em dezembro. O Vasco já comunicou ali os representantes do atleta que o contrato dele não será renovado. Ou seja, Alex Teixeira ficará livre no mercado para assinar com qualquer outra equipe do futebol brasileiro ou mundial. O Alex Teixeira que chegou com muita expectativa, Era um sonho principalmente do pessoal da minha geração, ali dos 25 para cima, em ver o Alex Teixeira vestindo de novo a camisa do Vasco. Acabou que ele não correspondeu às expectativas, Foi até, não dá para dizer que a passagem dele pelo Vasco não serviu de nada, porque ele foi útil, ano passado,
em alguns jogos da Série B. Ele sofre o pênalti que o Raniel faz o gol que praticamente garante ali o acesso do Vasco. Aliás, o Vasco levou passar um sufoco ainda contra o Ituano, mas enfim, é um jogo que foi muito importante. Se o Vasco perde aquele jogo, o Vasco provavelmente não subiria. E ele foi herói, né, lá em Ponta Grossa, quando o Vasco perdia por 2-1 até os 46 do segundo tempo. Ele faz 2 gols nos acréscimos, né, e o Vasco consegue aquela virada. Enfim, cara, o Alex Teixeira tem muita identificação com o clube, aceitou voltar com o salário lá embaixo, aceitou voltar para o clube numa Série B de Campeonato Brasileiro, né, veio para ajudar. Enfim, não deu certo, mas eu acho que fica um sentimento bom, né, em relação ao Alex Teixeira, e uma boa sorte para ele na sequência de sua carreira. Então, Sebastião fora, Alex Teixeira também fora. Um outro jogador que pode sair, notícia que surgiu ontem à noite, é o Orediano, né? O Cruz Azul do México está interessado na contratação do Orediano, segundo a imprensa mexicana. O Cruz Azul tem interesse nesse jogador que chegou nessa temporada ao Vasco da Gama. É claro que para tirar o Orediano do Vasco vai precisar de um investimento, né? Afinal de contas, o Vasco pagou mais de 20 milhões de reais ali para contratar o jogador. Ele não conseguiu fazer uma boa temporada, enfim, não conseguiu se firmar, mas é um jogador que a gente vê que tem ali a sua técnica, tem a sua velocidade. Acho que ainda vai evoluir o Orediano. Até o momento, o Cruz Azul não apresentou nenhuma proposta oficial, por enquanto notícia apenas de interesse. Vamos falar agora aqui sobre Nathan Silva, né? Jogador que foi noticiado pelo Globoesporte.com que o Vasco tem interesse em sua contratação. O Vasco, nesse momento, está priorizando a busca por zagueiros, né? Nesse início da janela de transferências, e mais um nome entrou na mira. O clube consultou o Pumas do México sobre a possibilidade de contratar Nathan Silva, ex-Atlético Mineiro. A negociação, no entanto, é considerada difícil. Uma curiosidade é que o Nathan Silva é irmão do Wehrley, que foi zagueiro do Vasco, né, durante um período. Campeão brasileiro em 2021, o Nathan, que tem 26 anos, foi vendido ao Pumas do México em junho deste ano por 4 milhões de dólares, cerca ali de 20 milhões de reais na época. O Atlético Mineiro manteve 20% dos direitos econômicos do jogador. O Nathan vem sendo titular lá no México e disputou 20 partidas, né, no Campeonato Mexicano. Até por isso, o Puma não tem interesse em negociar o jogador. O empréstimo está descartado pelo clube mexicano, que dificulta ainda mais a negociação. De toda forma, o interesse do Vasco no Nathan Silva reforça a busca, né, do clube por um zagueiro nesse momento na janela de transferências. O Vasco tentou o Júnior Alonso, mas os valores travaram a negociação, e no momento o Vasco também negocia com o Curitiba a contratação do chileno Kusevich, né? Uma negociação que até deu uma avançada ontem à noite, foi até assunto aqui no canal. Em relação aos atuais zagueiros do elenco, o Vasco já entrou em acordo com o Maicon, né, na última sexta, para renovação de contrato até dezembro de 2024, e quem está de saída é o Robson Bambu, que vai retornar ao Nice, né, após esse período de empréstimo no Vasco da Gama. Então, o Vasco tem interesse na contratação do Nathan Silva, mas a própria matéria, né, a própria apuração do Globoesporte.com já disse que é uma situação difícil, né, de acontecer. Afinal de contas, o cara foi comprado agora no meio do ano, vem sendo titular, não vai ser liberado, né? Vamos falar o português claro, não vai ser liberado. E também eu não acho o Nathan Silva grandes coisas também não. Acho o Júnior Alonso um baita de um zagueiro. Nathan Silva, quando acompanhava o Galo ali, minha Nossa Senhora, dava umas vaciladas que deixava a torcida do Galo maluca. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!